Pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre a LGPD e seus impactos no dia a dia das nossas entidades e das nossas empresas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os direitos do titular dos dados. Mediante requerimento que deve ser respondido no prazo máximo de 15 dias, o titular do dado tem o direito de receber do controlador, mediante uma requisição formal, algumas informações, dentre elas a confirmação da existência de tratamento de dados dentro da empresa, o acesso aos dados, a correção dos dados eventualmente incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados considerados desnecessários, excessivos ou ainda tratados em desconformidade com o disposto na lei geral. A portabilidade dos seus dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante uma requisição expressa, de acordo com a regulamentação da ANPD, observados os segredos comercial e industrial. A eliminação desses dados pessoais com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas em lei. A informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso do compartilhamento desses dados, a informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências dessa negativa. E, por fim, a revogação de eventual consentimento, tudo previsto nas normas desta legislação. Tudo isso é direito do titular do dado. Nossas empresas, de alguma forma, tratam dados. Portanto, nós temos que estar preparados para responder todas essas informações e, principalmente, para estar realizando as atividades que essas informações exigem, de maneira que nós não venhamos a descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, senhores, se houver descumprimento das normas aplicáveis em relação ao tratamento de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados traz uma série de penalidades em caso de cometimento de infração. E nós temos, dentre elas, uma advertência e a eliminação do dado. Nós temos, por exemplo, uma sanção que é a divulgação da infração na mídia. Ou seja, sua empresa vai ter que divulgar na mídia determinada pela Agência Nacional acerca da infração que você cometeu e das consequências dessa infração. Você pode sofrer o bloqueio dos dados pessoais até que você regularize a infração apontada. Você pode ter ainda numa gravidade maior a suspensão total das suas atividades ou proibição parcial ou total do tratamento dos dados. E, por fim, uma multa de até 2% do faturamento da empresa ou grupo empresarial, limitada a 50 milhões de reais. Todas essas sanções são aplicadas com base na gravidade e na extensão da violação resultante do descumprimento da lei. Portanto, não é só no vazamento de dados que você vai ter algum tipo de sanção, mas no não aplicar as premissas básicas da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, se adeque. Se tiver alguma dificuldade, procure sua CDL. CDL, procure a federação. No e-mail que está aqui embaixo, dpo@fcdl-sc.org.br. Contamos com uma equipe preparada para ajudá-lo.